Oi, Pedro, tudo bom? Tudo bem, Sinara? Tudo bem, Felipe? Obrigado mais uma vez pelo convite. Pedro, a gente ontem falou sobre muitos tópicos e dentro daqueles sete que você elencou, que a gente está tratando aqui, eu ainda sinto falta da gente falar um pouco mais sobre aquilo que você chama de banditismo social, né, que é um termo que você usa muito. Explica para a gente o quão obsoleto isso se tornou, por que se tornou, qual é a origem e como é que isso se encaixa nos preceitos que você, que é um policial antifascista, um coordenador do grupo de policiais antifascistas, estuda. Bem, estou falando dentro das minhas próprias leituras, sabe, Felipe? Ainda, digamos, dentro do movimento, não há uma leitura específica sobre isso, então as leituras são feitas pelo próprio Pedro mesmo, por mim. Bem, o banditismo social é uma teoria que foi engajada por parte da esquerda a partir do grande, do histórico, né, Eric Hobsbawm, em que ele trazia o crime, né, o marxismo já traz, né, isso, o Marx já aborda de alguma forma, mas o Hobsbawm ele aprofunda ao trazer o crime como o criminoso, melhor dizendo, como um agente de, vamos lá, a palavra não está escrito assim, mas como se fosse um agente de rebeldia frente ao status quo. É uma pessoa incomodada, é uma pessoa que entende que a realidade ela é injusta para com ele, né, que não oferece os meios suficientes para que ele tenha um padrão de dignidade e que, portanto, né, ele tem como uma das exceções, a maioria das pessoas, digamos, aceita isso de forma resiliente, mas ele não aceita isso de forma resiliente e ele vai para o crime. Eu fui muito sintético, muito simplista, tá certo? Com relação à teoria. Mas, bem, posto isso, não é? Por que eu entendo que hoje a discussão é outra? Aquele nosso tradicional bandido de galinha, né, aquele que pulava o quintal para levar uma galinha e etc., essa figura é cada vez mais uma figura marginalizada, ou melhor dizendo, minoritária, frente ao que a gente vai colocar aqui como sistema de criminologia, sistema de crimes, digamos assim, né? Ao crime organizado. O crime organizado hoje ele é algo extremamente capitalista. Você tem, eu até me surpreendi com isso, o governo paulista até falou com relação a postos de gasolina e etc, né? Que tem facção, que tem mais de 1.000 postos, que está já incidindo sobre as refinarias de álcool, que está incidindo com relação à plantação da cana-de-açúcar. Mas o que me deixou mais surpreso foi saber que há facções que, por exemplo, pirateiam, roubam segredos industriais, Felipe, e segredos comerciais. Tá, isso, digamos, bem já comum com relação à alta caixa do crime. Quando eu falo alta caixa do crime, bancos, né? Não à toa que diversos políticos, diversas autoridades já falaram em venda de informações privilegiadas. Bem, isso não é novidade, mas você tem uma organização criminosa que se aparelhe, que digamos, não é desse ramo exatamente, mas que se aparelhe para roubar esse tipo de segredo, para ter acesso a esse tipo de informação, o crime organizado hoje conta com PhDs. Eu não estou falando de gente formada. Antigamente a gente falava, tem advogado que trabalha para o crime, tem servidor público que trabalha para o crime. Não, a gente tem PhD que trabalha para o crime. E eu não estou falando de forma indireta, não. É o cara financiado mesmo. Ele recebe dinheiro para executar certas tarefas. Então, o crime, né, vamos falar do crime organizado e do crime difuso. O crime organizado, ele já superou em muito essa questão da necessidade. O princípio de acumulação, o princípio de aprofundamento do status quo. E aí, de repente, o papo vai para o bandido difuso, que não está dentro do crime organizado, que é a maioria. Mas, Pedro, e esse bandido que não está dentro do crime organizado, que é a maioria? Bem, esse cara, a grande maioria das vezes, eu raramente peguei um caso em que é por necessidade de subsistência. A maioria é porque o cara, digamos assim, ele entende que há um conceito de felicidade impresso e ele quer alcançar esse conceito de felicidade. É um tênis, é uma moto, né? É um lanche, é um modelo, um status de vida que
ultrapasse muito aquela sensação ou aquela percepção que se tinha antigamente com relação ao cara que delinquia por subsistência. Existe ainda. Você, por exemplo, quando você vai olhar, principalmente população muito vulnerabilizada com relação ao uso abusivo de drogas, você vai encontrar um pouco esse cara. Você vai encontrar dentro desse... É o cara que está na gana de comprar uma pedra de crack, o cara que está com fome há vários dias, você encontra. Mas, digamos, aquele bandido já reincidente, não reincidente criminal, estou falando, aquele cara que já faz disso um meio de vida, não é objetivando isso, não é na maioria. Então, falas ou perspectivas que trazem, que levam, que entendem a criminalidade no geral como algo resistente ao sistema atual, eu tenho uma crítica severa com relação a isso. Porque, pelo que eu venho observando, né, e também lendo outras pessoas, a questão é diferente. O cara não é mais um inconformado. Ele, ao contrário, ele quer participar do jogo. Ele quer estar dentro do jogo. Ele quer usufruir dos valores. Ele quer pertencer ao sistema. E não, de certa forma, fazer frente ao sistema. Claro que a teoria não se encontra superada, e eu não entendo dessa forma, porque há um incômodo do indivíduo e, inclusive, critérios de dignidade. Mas a que nível isso pertence à consciência é a grande questão. É a grande questão. Eu entendo que está muito consolidado dentro da nossa juventude, que infelizmente adere à ideia do prazer, do usufruir e de ter um lugar melhor, né, frente à sociedade, e não de fazer uma rebelião ou se prostrar contra a sociedade. Pedro, o Senado ele vai analisar esse pacote de segurança pública que foi aprovado na Câmara em dezembro, tá? Entre as matérias da área de segurança aprovadas pelos deputados federais nos dias 11 e 12 de dezembro estão propostas de reforço na assistência psicológica aos profissionais de segurança pública, criação de uma campanha de combate à violência contra policiais e castração química de pedófilos, né? Como é que os policiais estão vendo esse pacote de segurança pública a partir do projeto do André Janones? Bem, esse pacote ele tem algumas percepções bem interessantes, né? Com relação, por exemplo, à questão da castração química, você tem adesão bem forte, bem forte. É um debate que eu acho complicadíssimo, sabe, Sinara? Eu acho um debate complicadíssimo porque a gente tem que deixar claro o que é que a gente quer enquanto sociedade. E aqui eu não estou fazendo uma crítica prévia, por exemplo, a esse ponto. Não estou fazendo uma crítica prévia. Mas a gente tem que entender, porque há muita narrativa complicada sobre esse tema. Por exemplo, a ideia de que se vai reduzir esses crimes sexuais em virtude da castração ou da pena, isso aí é deveras enganoso, é deveras problemático. Se é isso que está sendo buscado, né, e aí eu falo aqui até aos colegas, já tem estudos que mostram que não é assim. Até porque o aumento de pena não está relacionado, ou a dureza da pena, não está relacionada, francamente, à redução da criminalidade. Bem, se fosse assim, né, ser bandido no Brasil era um negócio péssimo. Por quê? E seria entendido dessa forma. Porque a quantidade de pessoas que estão envolvidas com crime, que são assassinadas no país é enorme. Mas na Alemanha a pena é mais alta, no Japão, nos Estados Unidos, aqui no Brasil é a morte. É a pena capital, muitas vezes. A expectativa de vida de quem está no crime é baixíssima. Eu até hoje não conheci, Sinara, um avô. Eu até hoje não conheci um avô do crime. Claro que tem avós. Avós tem, mulheres, engraçado. Tem. Aí é outra questão. Mas avós homens não tem. Eu nunca conheci um. Você conhece pai, mas avô não conhece. E isso são mostra... mortos antes disso, é isso? Não entendi. Eles são mortos antes disso. Exato. Ou muda de vida. Uma coisa ou outra. Porque eu nunca, assim, presenciei isso, realmente. Eu não estou falando de verdade mesmo. Nunca
estive, por exemplo, eu trabalhei muito tempo no plantão, então chegava a família, né? E eu nunca vi alguém, digamos assim, chegar a netinha ou netinho, nunca vi. E tem números que mostram isso, com relação a comunidades deflagradas, que está tendo, digamos assim, um embate muito claro entre crime organizado e também as polícias, que o índice de letalidade é altíssimo, supera, já vi casos em que supera 700 para cada 100 mil habitantes, quando o indicado pela OMS é 10 para cada 100 mil habitantes, 700, né? Já teve uma comunidade aqui no Rio Grande do Norte, certa época, que estava com esse índice. Então, até, de certa forma, dá para se falar com relação ao genocídio da população de periferia, quando você assiste números como esses. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer com relação à classe, digamos, dos policiais, há ainda uma má vontade muito grande, Sinara, com relação às medidas que vêm sendo implementadas. O que não tem caráter populesco, como essa medida, que eu não estou dizendo que ela é absurda num todo, mas que ela é incoerente com alguns dos seus fatos que a subsidiam, acontece que a classe policial hoje ela tem um descolamento muito grande com relação ao governo federal e ela olha com desconfiança tudo. Então, o decreto com relação às forças, a força utilizada pelas instituições policiais, malquisto, a PEC com relação à segurança pública, malquista, mesmo quando não trazem muita novidade e quando trazem até algumas melhorias. Então, hoje o clima é muito antipático, infelizmente, a mudanças propostas ou pelo governo federal ou pela a base do governo federal. Nossa Senhora, mas essa parte aí que fala dos problemas psicológicos dos policiais, isso aí não vai ser bem recebida? Em termos, digamos assim, não houve uma retórica negativa, mas não houve aquele entusiasmo. Até porque a questão da saúde mental entre policiais é um tabu. O policial que procura socorro quanto ao adoecimento mental, ele é um policial que quebrou. Ele já não é o cara confiável para estar numa viatura, para uma operação. Ele já é menos policial, ele é meio policial. Isso, infelizmente, é um imperativo cultural nosso, não é? Então, o policial que procura uma assistência acaba que é visto como não é um pária, mas é pelo menos alguém que já não serve. Então, digamos que o subsídio a uma saúde mental positiva pelos policiais ainda não é algo visto da forma que deveria ser vista. O policial ele não abraça essa pauta como uma das suas pautas centrais. Se fosse, por exemplo, distribuição de armas, de viaturas, ou de softwares, ou aumentar algumas penalidades presentes no Código Penal, aí você teria assim, sabe, Sinara? Teria um ok, um joinha. Mas isso é subclasse, entendeu? É pauta pequena. Da sua própria saúde mental, que leva a suicídios e homicídios dos policiais, não é importante para os policiais? Bem, infelizmente, eles acham que não vão adoecer ou não se percebem adoecidos. Embora há pesquisas que até refutam essa minha fala, foi feita uma pesquisa, esqueci agora do Instituto, em que 15% dos policiais temiam adoecer mentalmente. Há esse temor, né, 15% deles. Mas não é uma preocupação recorrente. Sabe com que o policial vai se preocupar com relação a isso, Sinara? Ele vai dizer, poxa, se eu ganhasse melhor, não adoeceria. Por quê? E tem uma certa lógica. Eu vou explicar. Se eu ganhasse melhor, não teria que tirar tanta hora extra. Se eu não tivesse que tirar tanta hora extra, eu não ficaria tão estressado. Se eu não tivesse que... Então, eu poderia ficar mais tempo com a minha família, eu poderia conviver, eu poderia ter mais hobbies, eu poderia descansar mais. Essa é a matemática por parte da maioria dos policiais. Se eu ganhasse mais, eu sofreria menos. Não há uma percepção tão clara com relação ao sofrimento que ocorre dentro da polícia, até porque o sofrimento que ocorre dentro da polícia é muitas vezes elogiável pelo próprio. Eu vou dizer uma história que aconteceu comigo. Eu estava numa operação, certa vez,
E, bem, a gente estava procurando um homicida e estava 3 horas da tarde, a gente estava tendo as informações, etc. Mas chegou aquele momento que dá um vácuo, sabe? A gente fica esperando alguém ter alguma informação e você não faz nada, não se move, não faz nenhuma outra atividade. E aí a gente já era 3 da tarde, a gente não tinha almoçado, estava desde manhã andando, e tinha uma quitanda do lado. E aí eu falei pro meu companheiro de posto de trabalho, falei, olha, vamos pegar um salgadinho e aproveitar? Aí ele falou, não, Pedro, é selva, tem que aguentar. Aí eu olhei assim, fiz, tá certo, é selva, né? Beleza. Daqui 1 hora ele sofreu, né? Ele falou, ó, Pedro, tô com a sede do caramba. Eu falei, é selva. O que eu tô querendo dizer, Sinara, os males os problemas, as questões que existem dentro do serviço policial, muitas vezes são tidas pelo próprio policial como fatores que engrandecem ele moralmente. Então, o assédio, às vezes, ele resiste ao assédio. Ele conta histórias de como foi assediado e como ele aguentou isso. A postura, a intenção dele vai mais para esse caminho do que, por exemplo, falar, não, a gente tem que combater o assédio e tem que ter leis que combatam o assédio. Então, há toda uma cultura policial de força em que reclamar é um sinal de fraqueza, à exceção de salário. Mas reclamar de carga horária, reclamar de tratamento de superior, reclamar de tratamento institucional, condições de trabalho, etc, 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 é uma fraqueza. O policial forte e bom, ele encara tudo isso, chega em casa e tem o sono esplêndido à base de Rivotril. Bem, é a nossa triste realidade. Felipe. Tá sem som, Felipe. É meio esse complexo de super-homem, eu estava dizendo, que inclusive não é privilégio de policiais, de outras profissões também. Eu diria que até de jornalistas, em alguns termos, em alguns casos. O Rivotril está presente em muitas e muitas das profissões. Mas eu queria mudar um pouco o rumo da prosa para um outro tema que também a gente elencou entre os 7 que a gente conseguiu distribuir e comentar antes de fazer o programa, que é a questão do corporativismo. Né? Como é que você enxerga esse corporativismo em termos políticos também? Porque você é um policial identificado com a esquerda, lidera um grupo de policiais antifascistas, mas está na minoria, né, Pedro? O corporativismo tem relação, quer dizer, a extrema-direita conseguiu, de uma certa forma, absorver esse corporativismo, incentivá-lo e até produzir uma bancada da bala que se adequa aos policiais e enaltece esse corporativismo. Onde a esquerda está errada aí? Há uma simbiose, você detectou muito bem, há uma simbiose. Quando falam, por exemplo, que a maioria da polícia ela é extremista, de extrema-direita, eu falo, não, a maioria da polícia é corporativa. O maior grupo político dentro da polícia é o corporativismo. Ele é super ideologia, então você vai ter colega de esquerda que é prioritariamente corporativista, embora seja de esquerda, e você vai ter também na direita. Para você ter ideia, Felipe, isso é tão forte e tão pouco abordado que governadores de esquerda recebem votos de policiais de direita em virtude da percepção deles de que o governador de esquerda vai ser mais convidativo para discussões salariais e para questões de direitos. Eu já presenciei diversos policiais de direita, eleitores de Bolsonaro, que quando chegou a hora para votar para governo, votou em governo de esquerda. Sob essa alegação, detesto, odeio, mas sei que posso ter uma política salarial melhor com ela ou com ele do que com o outro lado. Para você ver como isso é forte. Então, mais claro que isso hoje está capturado pela direita. Bancada da bala é um exemplo disso, mas não só a bancada da bala. Né? Quando eu falo de corporativismo como um dos problemas com relação à segurança pública, eu quero mirar também nas gestões da segurança pública, gestões de polícia mesmo, estaduais e federais. Elas, em troca de uma certa governança, principalmente por políticos de centro ou centro-esquerda, elas capturam todo o poder dentro das instituições.
Então, o que ocorre? O governador ou governadora tem pouca capacidade de influir. Pouquíssima. Então, isso traz um problema muito grave, que é o afastamento do interesse público e do poder popular dentro das instituições. Porque essas instituições não são corpos autônomos. Elas fazem parte de uma estrutura do executivo que foi eleita. Então, bem, o político X teve 50,1% dos votos. Ele tem um projeto. Hoje, esse político vai ter muita dificuldade de implementar esse projeto nas instituições, porque essas instituições cada vez mais têm vida própria e vida autônoma. E ai do governante que quiser mexer nisso. Porque vai ter problema. A segurança pública hoje é um dos 2 elementos mais importantes dentro do imaginário da população com relação aos problemas sociais. As pesquisas vêm mostrando isso, economia e segurança pública ali, se digladiando. O que é que um gerente de instituição de segurança pública pode fazer frente a uma abordagem mais incisiva de um governador? Ele pode chegar e começar a sucatear o trabalho, ele pode instigar a classe dos operadores de segurança pública, os policiais, a fazer o trabalho de uma forma que não é indicada ou pretendida pelo governador, seja tendo uma postura mais leniente ou uma postura mais truculenta. Para os 2 lados você pode fazer isso. Então, é um grande problema, porque o corporativismo que tem hoje nas instituições é o principal mecanismo de interdição a qualquer mudança da segurança pública. E a gente, Felipe, acredita que tem que ter, a gente acredita nessa mudança, na necessidade. Os números e a realidade social mostram que a gente tem que mudar a nossa segurança pública. A polícia brasileira, ela tem muitos problemas, mas o principal elemento dificultador dessas mudanças necessárias, é justamente esse corporativismo. O corporativismo que está lá em cima, que a gente falou, o corporativismo que está na bancada da bala, que está muito relacionado, inclusive, a essas cúpulas. Você pode ver que a maioria dos parlamentares é delegado, oficial, é major, coronel, né? Esse tipo de cargo. Você vai ter um pouquinho ali de sargento, soldado, é menos, agente, é menos, né? Mas também, claro, esse corporativismo com relação às bases policiais, que tem, infelizmente, pouca compreensão com relação ao seu próprio trabalho e que não abraçam as bandeiras que elas mesmas apoiam e que deveriam fazer. Vou dar um exemplo aqui para terminar responder essa sua pergunta. A desmilitarização, Felipe, já foi aprovada em 2013 por 73% dos policiais militares. Vou repetir. A desmilitarização, que hoje parece uma utopia, que não tem espaço político, foi aprovada por 73% dos policiais militares do Brasil em 2013. Perdemos essa oportunidade histórica e os policiais também perderam, porque eles deveriam ter abraçado com mais força. Carreira única, que é uma coisa que afeta Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, apoiada por 81% dos policiais dessas instituições. Mudaria e muito os níveis de convivência e a questão do assédio dentro das instituições. Mas, né, a base policial acaba se pegando a outros temas que tem muito menos impacto para ela, muito mais ligados à ideologia, e também a esquerda não abraça essa possibilidade de trazer para próximo as bases policiais a partir de pautas que são, inclusive, de aderência das mesmas. Então a gente vive nesse problema, sabe, Felipe? É um corporativismo cego, principalmente por parte da base, e muito ciente por parte das elites, das cúpulas policiais. E é muito bom te ouvir, Pedro, porque o corporativismo nem sempre é ruim, porque o corporativismo significa luta por direitos. Eu, por exemplo, sou professor universitário e acho bom que exista um corporativismo entre professores. Alguém falou aí que muitos professores adoecem por excesso de trabalho, ritmo, carga, rede social, celular em sala. É verdade. E aí eles precisam de corporações fortes para lutar por seus direitos. Acho que os policiais também. E a esquerda, ela tem uma atitude perante a classe policial que não me parece adequada. E daí esse convite a você para vir aqui nesses dois programas, para poder falar, esclarecer, e também para a gente ter
a sintonia com aquilo que você mesmo disse, que no imaginário da população a segurança pública está no topo da hierarquia das eleições. Então não dá para a gente pensar em segurança pública sem dialogar com a classe, sem dialogar com o policial, sem dialogar com a corporação policiais. E como você mesmo disse, que não para minha surpresa, porque você já tinha dito, eu já sabia disso, boa parte dos policiais vota em candidatos ao executivo de esquerda, porque sabe que poderá ter melhores condições de trabalho, mesmo sendo ideologicamente à direita. Então, eu acho que falta um pouco de sensibilidade ao campo progressista para dialogar com a polícia. Eu tenho muitos amigos na polícia e muitos deles são de direita, estou dizendo aqui, são de direita mesmo, são eleitores de Bolsonaro, mas eu consigo manter um diálogo porque acho que tem que tentar se entender esse lado. Não dá para a gente jogar para o lado e dizer é inimigo. Não é inimigo, gente. O policial não é seu inimigo. Agora, é preciso que haja esse diálogo. E é muito bom que você tenha vindo aqui, Pedro, para poder esclarecer a gente. Eu queria te agradecer muito por essas participações. Sinara tem também mais alguma coisa a dizer? Não, obrigada. Só agradecer ao Pedro, né? Foi muito bom. Eu acho que a gente tem realmente que se aproximar dos campos que eu acho que a esquerda tem que atualizar o seu discurso, né? Eu agradeço o espaço, e agradeço principalmente por ser um espaço de viabilização a tentar sensibilizar a militância de esquerda com relação aos policiais. Sensibilização não significa adesão, concordância, leniência, passar pano, nada disso. Sensibilizar é olhar o outro lado, tentar criar pontos de comunicação, tentar estabelecer uma política que... Pedro, aliás, eu queria, só para a gente terminar, para você perguntar, que ontem foi mostrado o vídeo do rapaz que foi morto pela polícia, lá o estudante de medicina que foi morto pela polícia. E a única coisa que ele fala é não me toque, e o policial vai lá e mata ele, né? O que leva o policial a matar uma pessoa desarmada e com problemas psicológicos? O rapaz estava claramente em surto, como aconteceu. O que deve ser feito para corrigir erros como esse? Que quando é na periferia, né, ninguém liga, mas quando atinge uma pessoa da classe média, aí causa comoção generalizada. Falta de preparo, falta de paciência e percepção de impunidade. São esses 3 pontos. Preparo, saber quais são os mandamentos com relação ao uso da força. Então, a partir de que momento eu posso usar X, a partir de que momento eu devo usar Y ou Z, né? Isso não é claro para boa parte. Falta de paciência, porque acabou que o policial introjetou, muitos policiais introjetaram, a figura do irmão mais velho. Quando ele olha para a população, ele se vê como o irmão mais velho. E quando aquela população não age de acordo com o que ele entende, ele tem que punir, né? Então, essa falta de paciência, entender essa percepção de que você não está no parâmetro igual, você está num parâmetro superior. De certa forma, há atributos, né, e responsabilidades que sim são diferenciadas, mas enquanto qualidade de ser humano é a mesma, só que isso se perde, né? E, por fim, a questão da impunidade. O pessoal vai ser possivelmente punido porque foi um cara de classe média, porque foi filmado e etc. Mas quantas situações ocorrem, e inclusive são absolvidas por tribunal do júri ou por corregedorias, porque não tem esses 2 elementos, né? Porque aconteceu na periferia e não tem imagens. Então, há essa permissividade, infelizmente, por parte de muitas instituições em muitos estados, em que o policial entende que se ele exorbitar um pouco ou muito, há certos caminhos que ele pode trilhar para passar impune, né? Desde mentira, como também até uma certa boa vontade, protagonizada por alguns governadores que apologizam, né, a truculência por parte da polícia. Obrigada, Pedro. Pedro Tchê, coordenador do Grupo de Policiais Antifascismo
no Rio Grande do Norte. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde para você, querido. Igualmente, Felipe. Tchau, tchau. Valeu, Sinara.